Milton Stenman, sou cirurgião geral especializado em cirurgia do trauma. Meu nome é Cláudia, as pessoas me chamam de Cláudia Luz. Eu sou especialista em enfermagem. Eu sou Cláudio Lotenberg, sou mestre e doutor em oftalmologia e sou o presidente do Hospital Israelita Albert Einstein. Meu nome é Oscar Pavão, a minha especialidade é nefrologista. Na verdade, o terremoto aconteceu numa terça-feira. Eu me lembro bem de ter visto na internet algumas notícias aqui e acolá sobre o terremoto e à noite uma reportagem um pouco mais ampla falando do terremoto e eu pensei um pouco no assunto, assim, mas algo muito distante. Fiz acompanhando pela televisão e o terremoto e poucas horas depois eu pensei nisso, sinceramente, de como que o hospital iria se engajar. E acho que no dia seguinte houve a ligação do presidente para como é que a gente poderia fazer isso. Eu rapidamente entrei em contato com as pessoas que fazem parte da liderança comigo, motivei essas pessoas a que nós pudéssemos fazer alguma coisa e aí tivemos a sorte de encontrar no corpo de profissionais contratados pessoas que tinham uma vontade honesta e verdadeira de participar do processo. Na quarta-feira, o Pavão, que é o diretor, na época ele era o diretor do Departamento de Pacientes Graves, me ligou dizendo que o hospital estava interessado em mandar um grupo de pessoas para lá para ajudar e se eu me disporia a ajudar. Falei, óbvio, vamos lá. Encontrei o Dr. Pavão no corredor e falei, Pavão, eu gostaria muito de participar se tiver essa oportunidade. Solidariedade é um negócio que contamina, né? Ele contamina muito rápido. Se você não prestar atenção, ela se torna uma epidemia. No dia seguinte, a gente fez uma reunião aqui no hospital de manhã, várias pessoas foram chamadas e a gente começou a discutir o que seria necessário agrupar de equipamentos e medicamentos e começamos a pensar na logística de como enviar as equipes para lá. E na sexta-feira, eu e uma pediatra, Tânia, embarcamos para o Haiti com essa missão de descobrir as dificuldades e organizar em loco as demandas necessárias para a gente enviar a equipe do hospital. Assim que a primeira equipe foi, que as primeiras notícias chegaram, as primeiras informações, comentários, isso se espalhou rapidamente aqui dentro. E a Luz me procurou. A Luz me procurou dizendo, eu tenho que ir. E ela foi bastante insistente durante todos os dias, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Quando foi no domingo, o Pavão me ligou e nós embarcamos na segunda noite. E aquele preparativo, aquela coisa muito rápida, sem saber direito o que está acontecendo, o que vai. Eu acho que é aquele impulso que a gente tem de querer... O medo bateu, né? Teve uma hora que, será que eu quero mesmo? A passagem pela fronteira foi impactante, porque deu para ter uma ideia de fato que era uma catástrofe, né? A gente, na verdade, o pouco que eu conhecia de catástrofe era muito longe do que eu imaginava. E todo o preparo que eu achava que eu tinha, na verdade, eu me senti um aprendiz um estudante, né? Ali realmente era uma mega catástrofe, porque era um cenário de guerra, as pessoas totalmente desabrigadas, sem energia elétrica, sem trânsito, sem TV, sem rádio, sem nenhuma regra, sem nenhum norte, assim, todo mundo na rua, a Deus dará, um cenário caótico, toque de recolher, exército, polícia, roubo, no dia seguinte do fim do mundo, né? Certo? O mundo acabou, no dia seguinte como após o fim do mundo. E ali eu percebi que ali ia ser bem difícil, né? Porque eu comecei a me deparar com uma situação que, quando a gente fala aqui no Brasil que existe miséria, a gente não tem noção. Ali sim a gente percebeu o tamanho do problema e que para ajudar precisava realmente ter
muita experiência de logística, na verdade, porque as pessoas estavam desabrigadas, não eram pacientes, simplesmente, eram desabrigados e pacientes. Então, era um cenário de guerra, com muita gente ferida, ferimentos de todo tipo de natureza, mas principalmente ortopédicos, muitos amputados, muitas fraturas e muitos doentes, que já estavam doentes, na verdade, né? Então, a população doente continuava doente e agora sem nenhum tipo de estrutura. Então, as gestantes estavam dando à luz no meio da rua. Você tinha que economizar luz, tinha que economizar comida, economizar recursos. Tinha um pequeno banco de sangue, então como é que você dava sangue num cenário de guerra? Quem que você escolhe para dar sangue? Então, esse é um paciente que tem prognóstico, que não tem prognóstico. Uma série de questões que foram surgindo e as demandas mudavam hora a hora. Tinham pacientes que estavam entubados, né, respirando com respiradores artificiais. O que a gente ia fazer com esse paciente naquele cenário? Para onde vai transferir? Tem que mandar para outro país para transferir. Tinha a questão da língua, que eles falavam crioulo, a gente teve que arrumar tradutores para entender o que se passava. Nosso trabalho começava muito cedo porque o sol era muito forte. Um dia nós medimos dentro de uma barraca durante um atendimento 50 graus dentro da barraca, então era muito quente. E aí a gente começava, às 6 horas da manhã já começávamos, a gente tinha muitos curativos para fazer. E brasileiro tem aquele jeito de trabalhar, né? Que a gente vê aqui no hospital, pessoas que vêm de fora para cá acabam sentindo essa diferença, esse acolhimento. E nós tínhamos ali uma fila de barracas para atender e logo no 3º, 4º dia, as pessoas das outras barracas vinham falar: eu posso fazer o curativo com você? Né? Não, você não pode, está sendo cuidado por tal país e tal. E as pessoas queriam de qualquer jeito se chegar ali para receber aquele tratamento brasileiro, né? E a gente tinha todo tipo de voluntário, isso que me chamou muita atenção, que tem gente que ser voluntário faz parte do dia a dia, tem gente que é voluntário de escola. O que mais me impressionou foi um padre, na verdade, porque ele chegou no aeroporto, do mesmo jeito que eu, na verdade, né? Sem nada, com muito pouca coisa e só boa vontade. Mas ele tinha só boa vontade mesmo. Eu ainda estava representando um grupo que estava, né, por trás de uma grande missão. Ele estava sem nada, absolutamente nada. Era uma malinha. Eu lembro até que no aeroporto eu que paguei a comida para ele, até porque ele não tinha nem dinheiro. Isso me chamou muita atenção, porque realmente é um voluntário de fato. Então isso me chamou muita atenção, assim, do rigor, assim, um voluntário de verdade. Assim. A gente acabou conhecendo um orfanato nessa viagem, e esse orfanato que então deu origem ao lugar que a gente realmente ficou depois e que todas as equipes do hospital puderam estar. Love a Child, o nome do orfanato, Love a Child. Curiosamente, o primeiro contato que a gente teve com eles acharam que era impossível transformar o orfanato num hospital. E dias depois, aquilo foi uma mudança assim, incrível, virou um hospital a céu aberto, com mais de 225 leitos. Não é uma estrutura de hospital, né? Então não tem enfermagem, não tem técnico de enfermagem, não tem nada, né? Na verdade você cruza a bola, você cabeceia, você não tem uma equipe inteira para trabalhar. Isso me chamou muito a atenção e foi um primeiro toque assim de que, poxa, você está aqui para fazer o que vier, o que tiver que fazer, não tem regra, né? Não tem um script que você vai seguir, faz o que o doente, a demanda que surgir. Essa é a primeira regra que eu logo aprendi. E tinha um lema na minha equipe que era: todo mundo começa junto e termina junto. Então não era o fato de ser médico ou ser fisioterapeuta ou enfermeiro que isso ia facilitar alguma coisa para alguém ou dificultar. E outra coisa que chamou muita atenção foi que eles são muito resistentes, uma resiliência, assim. Parece que nada abate esse povo, assim. O fulano amputado, sem dinheiro, sem recursos, sem luz, sem dia, sem noite, sem perspectiva. O fulano estava lá, não tinha quase ninguém chorando, era uma coisa que me chamava atenção. Não tinha choro.
Não tinha muita lágrima, mas tinha muito agradecimento naquele campo, né? Porque a situação estava estabelecida, mas veio alguém, me ajudou, me fez entender outras perspectivas, me demonstrou que eu não estou sozinha, eu não estou sozinho, que eu tenho possibilidades e que eu tenho muito que aprender, que desenvolver e que eu posso ser parecido. Eu posso começar agora a ajudar outros, eu posso reconstruir, como eles estão me ajudando a reconstruir a minha vida, eu posso ajudar outros a reconstruir as próprias. Every day. If you do this for me, I will be very happy in Brazil. Okay? Ninguém volta igual. Uns voltam mais diferentes do que outros. Alguns voltam muito diferentes. O impacto é muito forte quando você se defronta com essa situação, um pouco da calamidade, um pouco do desespero, às vezes um pouco do conformismo. E você se incomoda. E muitos voltaram dizendo, olha, eu preciso ir novamente porque eu preciso terminar algo que eu não consegui terminar. Eles não sabem nem direito o que é este algo, mas eles querem voltar. A primeira pessoa que eu encontrei foi o Pavão e eu falei, Pavão, eu preciso voltar para o Haiti. E aí ele falou, você está maluca? Eu falei, não, Pavão, não estou maluca não, eu preciso voltar lá. A vida volta ao normal, mas fica Você deixa uma parte sua lá, né? E uma parte do Haiti veio junto, né? Elas voltaram muito diferentes, elas voltaram mais fortes, as pessoas voltaram mais autoconfiantes, elas voltaram melhores, elas voltaram com mais desejo de participar de iniciativas e fazer diferenças. Fortaleceu o espírito de liderança. É um outro olhar para a vida, né? Eu tinha algumas coisas de comida que eu não quero isso, eu não gosto daquilo. E muitas vezes eu deixava a comida no prato assim, eu não gosto, eu não vou comer. E eu não me vejo mais fazendo isso. E outra coisa também que eu mudei é assim, se eu quero falar uma coisa agora, eu falo agora. Né? Se eu quero voltar para casa, acabei de sair para o trabalho, mas eu senti que eu tinha que voltar lá para dar um beijo na minha mãe, eu volto. Porque foram 15 segundos do terremoto. Que as pessoas ficaram sem pai, sem mãe, sem casa. Foi muito bonito o que foi feito, foi muito bonito. Eu sei que todos eles têm lá na história deles, eu ajudei o Einstein no Haiti. Isso foi impressionantemente marcante para todos. Poxa, eu iria novamente, com certeza. Faz bem, faz muito bem.